aqui para massagear o seu ego, de querer falar algo que você de repente queira ouvir, né? Mas estamos aqui para falar o que Deus quer falar para você. Então vocês sabem que às vezes a vida não é fácil, né? Não tem vida fácil. Mas eu sei que essa é uma palavra, no mínimo, de um reposicionamento que nós precisamos ter, tá? E durante algumas semanas eu venho orando por isso. E o Senhor me deu uma direção que fala sobre pequenos erros que às vezes trazem grandes consequências. Então eu quero ler para você aqui alguns textos. Eu preciso de toda a sua atenção para que você possa compreender aquilo que Deus quer hoje te desafiar. Amém? Vamos abrir em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Muitas vezes na nossa vida tomamos decisões e que às vezes nós consideramos elas irrelevantes. Ou às vezes baseadas simplesmente nas coisas que nós estamos enxergando e talvez daquilo que esteja nos atraindo, mas sem uma palavra e uma direção de Deus. E às vezes dá BO, dá errado. Eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, tá? E quero trazer uma linha, um racional, para que você entenda desde a origem como se sucedeu o que nós vamos estar compartilhando com você. Gênesis 12, verso 1, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, quer dizer, sai dos teus parentes. Amém? É isso mesmo? Sai de junto dos teus parentes, ok? E diz: e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Verso 4, por favor. E aí diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, vírgula, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Verso 5. Levou Abrão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu, era então o que dele? Sobrinho, né? Era sobrinho, filho do irmão. E todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém? Então, o Senhor traz uma palavra ainda para Abrão, ainda não era Abraão, o Senhor ainda não tinha consolidado a promessa sobre Abrão, e o Senhor trouxe para ele 3 palavras para que ele pudesse obedecer essas palavras: sai da terra, da parentela e da casa de teu pai. Ok? Foi essa as orientações que Deus trouxe para Abrão. E a única que não foi observada foi a parentela.
Abraão teve a coragem de deixar a terra, teve a coragem de deixar a casa do seu pai, teve a coragem de deixar tudo que ele havia e o que ele pôde levar de bens, né? A sua família, ele leva. Sarai e ele e os seus servos, suas servas, mas a parentela abriu aí um apêndice e ele leva o seu sobrinho Ló, né? Então Abraão foi obediente, mas não foi fiel integralmente à palavra que o Senhor havia dado para ele, né? Então Ló sai junto com Abraão para um novo começo. Amém, irmãos? Diga novo começo. Sai para um novo começo, uma nova experiência, um novo desafio e um desafio de fé. Ir para um lugar que o Senhor no meio do caminho ia mostrar. Ele não disse onde era, como era, não disse o que tinha, o que não tinha, o que precisava levar, o que faltava, enfim, mandou ir e ele foi, de fato, em uma atitude de fé, tá certo? Obediência, mas não fidelidade integral. E aí Ló vai com ele. Ló pega uma carona na palavra que Deus havia dado para Abraão. Ele pega uma carona no chamado que Deus tinha para revelar para Abraão, né? Mas não era para ele ter ido. Contudo, eles foram. E diz o texto, eu não vou ter como ler tudo, mas depois você lê, e diz o texto que eles prosperaram muito. Eles prosperaram muito e prosperaram em um tempo difícil. Porque você vai ver lá que no capítulo 12 a 13 havia uma escassez e uma fome extrema na terra. E Abraão ele vai para o Egito. E aí acontece toda aquela situação, né? Ele com medo. Sara era uma mulher linda, formosa, e ele começa a dizer que Sara não era esposa, era irmã. Ele estava com medo de ser morto, né? Para alguém ficar com Sara. E o faraó pega Sara e depois descobre que ela é esposa. Mas mesmo diante dessa situação e no momento de escassez sobre a terra, Deus prospera tanto Abrão como Ló. E eles se tornam, em um tempo de escassez, em um tempo difícil, peregrinando e morando em tendas, ele se torna, juntamente com Ló, um homem rico, abastado, de um rebanho numeroso. Diz o texto que Abrão tinha rebanho, prata e ouro. Como Deus multiplica isso na vida de Abraão, ele ainda sendo um peregrino, tendo tido uma passagem pelo Egito, e lá no Egito ele foi abençoado dentro do Egito, com rebanhos, com escravos, com escravas, e com prata e ouro. E ele prospera de uma forma sobrenatural, sem ter uma terra específica. O Senhor havia apenas prometido, mas ele não tinha uma terra específica, não tinha uma terra que pudesse chamar, e tinha apenas uma promessa, que o Senhor havia dado para ele. Ele disse: olha, eu vou te dar essa terra. Só tinha a promessa. E ele sendo conduzido, e prosperou muito, muito. Mas a prosperidade é uma bênção, amém? Diga: a prosperidade é uma bênção, mas pode trazer problema? Sim ou não? Pode trazer problema. E o que é que acontece? Às vezes, quando você não tem nada, tudo está submetido ao Senhor, amém? Mas depois que você começa a ter alguma coisa, você começa a requerer direitos que anteriormente era do Senhor. Mas agora, pelo fato de você ter prosperado, você já começa a mudar um pouco a sua visão, a sua mentalidade e a sua forma de requerer algumas coisas. E aí acontece algumas situações. Lá em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 6, vamos ler para a gente entender. Gênesis 13, a partir do verso 6.
Eu estou colocando já direto para a gente ganhar tempo, tá certo? Veja o que é que diz esse texto. Diz o seguinte: a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos, diga muitos, os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Pode prosseguir. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Isso é coisa de bom conselho, né? Somos parentes chegados, né? Somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda... Era o quê? Era o quê? Então, se era bem regada, tinha o quê? Tinha água. Em uma terra desértica não tem coisa mais valiosa do que ter água. E aí, bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha só o que aconteceu. Eles se tornaram tão prósperos, os seus rebanhos eram tão numerosos, que a prosperidade deles, olha que coisa interessante, a falta e a escassez não separaram Abrão e Ló, mas a prosperidade separou eles. Será que a gente já viu alguma coisa parecida assim? Será que isso acontece nos dias de hoje ainda, sim ou não? Vá conhecer uma família de verdade na partilha de uma herança. Aí você vai começar a conhecer seu irmão e sua irmã. A escassez, enquanto o Senhor abençoou na escassez, na falta, eles estavam tranquilos. Mas a prosperidade veio de uma forma tão que a terra não era suficiente para suportar os seus rebanhos. E aí, diz o texto também anterior que Abraão, ele ora ao Senhor, mas o Senhor não fala nada. E Abraão entendeu que ele pisou na bola. Era para ele ter saído de Harã e ter deixado Ló lá na terra.
Mesmo assim o Senhor prosperou e na prosperidade eles se separaram. E Abraão disse: olha, temos toda essa terra. Escolha para onde você vai. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for, eu vou para a direita, não tem problema. Escolha você para onde você quer ir. E aí, Ló olhou as campinas do Jordão. Uma terra regada. As margens do Jordão. Água demais, mas era próxima às cidades de Sodoma e Gomorra. Às vezes, os nossos olhos nos traem, sim ou não? Às vezes, aquilo que é atrativo aos nossos olhos nos leva a tomar decisões que racionalmente elas podem ser decisões acertadas, que nós achamos que aquela escolha é uma escolha acertada pelaquilo que os nossos olhos contemplam. Aquilo que os olhos de Ló contemplaram lhes atraiu. E ele disse: não, eu vou para uma terra que tenha manancial de água, uma terra regada de água. Mas o que é que tem próximo à terra? O que é que está nos arredores, no entorno dessa terra? Uma cidade, duas cidades muito difíceis. Cidades de homens maus. Cidade onde as abominações praticadas por aquele povo estavam subindo diante de Deus e trazendo a ira de Deus. As abominações eram abominações, de fato, das mais terríveis. A imoralidade era algo que tinha perdido o controle, a maldade dos homens de Sodoma e Gomorra era algo que estava provocando os céus. Os céus estavam sendo provocados pelo pecado. O pecado daquele povo estava subindo diante de Deus, ao ponto de Deus não suportar. E Deus ter que tomar uma decisão. Mas os olhos de Ló contemplaram a terra, que aparentemente era uma terra boa, e era uma terra boa, mas ele foi talvez encantado pela cobiça daquilo que os seus olhos contemplaram em um fértil vale, em uma campina muito bem regada, mas que tinha algo que era extremamente, no mínimo, perigoso estar no entorno daquela cidade. Ele cobiçou um vale fértil, mas Ló terminou os seus dias dentro de uma caverna. A prosperidade, ela pode nos levar a um ambiente, talvez de ociosidade espiritual, de paralisia espiritual, onde a decadência, a depravação, o afastamento, a frieza, a indiferença, talvez ela se instale dentro do nosso coração, uma zona de conforto. Enquanto ele estava peregrinando sobre as tendas, enquanto existia uma escassez, e eles sabiam que tinham que gerenciar a escassez, mas mesmo no gerenciamento da escassez, Deus estava trazendo oportunidade daqueles homens prosperarem. Amém? Eu estou essa noite aqui para te dizer que você pode prosperar no ambiente de escassez, que você pode ser próspero em um ambiente que seja ele adverso. E ele pode ser adverso para muita gente, mas se você estiver debaixo da centralidade da vontade de Deus, você vai ser próspero aonde o ambiente estiver completamente contraditório e adverso, mas você vai prosperar. Você pode prosperar.
Porque aquilo que talvez seja escassez para muitos, vai ser oportunidade para outros. Você está me entendendo? E se estivermos debaixo de um sopro, de uma direção de Deus, é irrelevante. Abraão entendeu isso e disse: não interessa onde eu possa estar, não interessa se é de um lado, se é do outro, se tem água, se não tem água, o que interessa é o que está debaixo do centro da vontade de Deus. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu tenho a bênção de Deus. Ah, mas não tem água lá. Então o Senhor vai fazer brotar água lá. A terra é uma terra ruim. Ah, o Senhor vai jogar sal na terra e a terra vai passar a ser boa. Então, não há condição adversa para que quando estamos debaixo de uma palavra, debaixo da obediência e da fidelidade integral daquilo que o Senhor tem falado para nós. Mas Ló e a sua família, enquanto eles estavam lá, eles estavam sendo movidos pela fé. Eles estavam sendo movidos por uma administração que talvez não seja cômoda, que não seja confortável. Porque administrar um rebanho na escassez, irmãos, dá trabalho, você imagina? Imagina você administrar um grande rebanho com água, com alimento, numa terra que não tem muito. Mas, mesmo assim, a bênção de Deus, ela é presente, porque ela é pautada na escolha da nossa obediência. E aí foi. O problema é que a família de Ló se tornou permissivas e fez uma troca pelo conforto. E aí, quando foi sair daquela terra, houve dificuldade de despreendimento daquela terra. Porque a situação, às vezes, de bem-estar para nós, nos leva a um apego, nos leva a querermos ter dificuldade de despreendimento. E Deus traz uma palavra e envia anjos dizendo: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E olha a responsabilidade. Abraão sabia que quem é que estava lá? Ló e a sua casa. E Abraão, talvez ele pudesse simplesmente não se importar, mas ele se tornou corresponsável. Ele tirou Ló de um lugar e deixou Ló ir, que não era para ter deixado. E aí, você sabe da história, Abraão começa a interceder a Deus: Deus, mas tu vai destruir a cidade toda, mesmo se tiver justos lá, se tiver pelo menos 50 justos lá, o Senhor vai destruir essa terra. E aí o Senhor reconsidera: não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir até que a gente possa olhar para... Mas Senhor, se tiver 40, se tiver 30, e se tiver 10? Abraão foi insistente com o Senhor. E o Senhor levou em conta isso. E acontece que o Senhor envia 3 anjos lá e vai visitar a casa de Ló, pela intercessão de um homem que se sentiu corresponsável por um posicionamento, por uma permissividade de ter deixado ele ir. E aí aqueles anjos vão e se encontram lá com Ló. E aí toda uma situação acontece debaixo dessa palavra, porque Jó até então era um homem justo. Diga, um homem justo. E os anjos foram enviados para tirar Ló de lá e a sua família. E aí as coisas se demoraram, porque Sodoma se transformou em um ambiente de procrastinação, de demora nas decisões. E a palavra foi uma palavra clara: olha, vocês têm que se apressar e sair de lá. Gênesis capítulo 19, vamos lá.
anjos foram enviados para salvar Ló e a sua família. E esses anjos, eles apressaram a saída. Amém? Diga, apressaram a saída. Vamos lá. Gênesis 19, a partir do verso 14. Coloca aí, por favor. Vem comigo. Olha só. O Senhor já tinha dado a palavra, disse, olha, vocês têm que sair, porque o Senhor vai derramar fogo e enxofre aqui sobre essa terra. E aí Ló, tinha uns namoradinhos lá, que estavam no arraial lá, das filhas de Ló. Os camaradas lá, cercando, que já eram os possíveis genros. E aí diz o seguinte, então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Pode continuar. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló. Os anjos disseram, Ló, e aí? Está na hora, meu amigo. Você já reuniu a família? O Senhor tem pressa em resolver essa situação. Está insuportável isso diante de Deus. Então os anjos apertaram Ló e disseram, e aí? Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E aí, como porém se demorasse, ou seja, eles ainda estavam demorando. Existia ainda um apego. Eles estavam saindo, mas estavam saindo pesarosos. Se talvez fosse escolha, eles talvez não saíssem. Mas Deus envia lá anjos primeiro para avisar a eles, olha, eu estou aqui para salvar a integridade de vocês. E eu estou aqui para tirar vocês daqui, porque Deus vai vir com juízo. E os anjos estão dizendo, ei, você não está entendendo não, você precisa se apressar. E eles não estavam apressados. E aí, olha o que é que acontece, presta atenção. Diz o texto, né? Como porém se demorassem, pegaram-nos os homens pela... Ei, você está entendendo? Eles chegaram e disseram, vamos. Bora, meu filho, se movimente. E eles estavam sentindo que estava parado. Eles chegaram assim, pegaram pela mão e disseram, se levante. Vamos. Eles pegaram pela mão e levaram a mulher e as 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Você está entendendo? Você está entendendo a realidade daquilo que acontece? Os anjos estavam tentando apressar a saída, e até pegar nas mãos, eles pegaram. E ele avisa algo. Coloca aí, por favor. Ele diz, havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, e não olhes para trás. Nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Olha só, gente, Deus na sua infinita graça, diga graça de Deus, misericórdia de Deus. Ele, às vezes, Deus, ele conspira para nos tirar, muitas vezes, de situações de livramento, onde
Ele manifesta a graça, o amor, o cuidado, a misericórdia. Muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para pegar nas nossas mãos, sim ou não? Para nos levar, para nos carregar, para nos tirar de situações, para nos livrar de situações vexatórias muitas vezes, de lugares perigosos muitas vezes, para cuidar de nós. Deus todos os dias tem colocado pessoas para isso, pessoas que querem simplesmente o nosso bem, que insistem conosco, que estão ali todos os dias, e às vezes nos apressando, nos ativando, nos despertando, acordando-nos talvez da nossa indolência, da inércia, da nossa paralisia muitas vezes. E essas pessoas nos levantam pelas mãos e nos conduzem de um lugar para o outro. O que seria de mim se eu não tivesse pessoas no início da minha caminhada que tivessem pego nas minhas mãos? Pessoas preciosas, valiosas, que têm o zelo de Deus pela nossa vida. Será que você tem pessoas assim? Que são chatas, né? Muitas vezes, sim ou não? Mas talvez você só esteja aqui hoje porque essas pessoas, elas estão presentes na sua vida. Olha que coisa! Pessoas que são cruciais na nossa vida. Eram os representantes de Deus, aqueles homens. Eram anjos, representantes de Deus para a nossa salvação. Eles salvaram aquela família. Mas contudo, mesmo pegando na mão, muitas vezes nós soltamos as mãos. Sim ou não? E fazemos as nossas escolhas. Fazemos as nossas escolhas. E às vezes selamos um destino, flertando com Sodoma, olhando para trás com Sodoma. Foi isso o que aconteceu com a mulher de Ló, sim ou não? Aqueles homens pegam pela mão dela e das suas 2 filhas, e olha, vamos aqui para fora da cidade. E aí, no meio do caminho, aquela mulher, mesmo tendo ouvido, ela disse, olha, não para no caminho e não olha para trás. Mas aquela mulher, ela olhou para trás. Nós estamos encerrando um ciclo, queridos. E eu estou aqui essa noite para te dizer que você não precisa mais olhar para trás. Tivemos muitas situações difíceis, tivemos perdas, tivemos ganhos, tivemos alegrias, tivemos tristezas, e eu não sei como foi que terminou o saldo, mas uma coisa eu quero te dizer, você não precisa estar preso mais para aquilo que já passou. Você não precisa estar olhando para trás. Você não precisa estar preso às coisas que ficaram lá atrás. Você não precisa estar apegado às coisas que talvez tenham gerado para vocês
talvez até um sentimento de bem-estar, um sentimento de conforto, um lugar que aparentemente era um bom lugar, mas existia no seu entorno, existia algo ali que trouxe uma provocação do céu, uma ira do céu, e que o Senhor tomou uma decisão. E eu quero te dizer que a decisão do Senhor, ela mesmo que pareça para nós desconfortável, mesmo que pareça para nós algo que é incompreensível, mesmo que seja irracional, é o melhor de Deus para a sua vida. E não cabe a mim e a você questionar, não cabe a mim e a você a querermos estar presos a situações as quais o Senhor já definiu, já decidiu. Não entra em um jugo desigual com o Senhor, mas te submete àquilo que o Senhor está falando, e te desprende, e te desapega, e vai em frente naquilo que o Senhor está mostrando para você, porque em tudo isso tem sido o zelo, o cuidado, o amor e a misericórdia de Deus manifesta na tua vida. Então dá um para, não para, mas avança e não olha para trás. Deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias, uma das maiores estratégias do diabo é te colocar numa zona de conforto. É você ter uma boa situação de bem-estar. É de você achar que está tudo bom. Talvez essa seja a situação mais perigosa. Inclusive, talvez a maior estratégia do diabo hoje não é te tirar da igreja. É de deixar você dentro da igreja, mas cocheando entre dois pensamentos. É deixar você com um pé aqui e outro pé lá em Sodoma. É deixar você dividido de querer prosseguir para aquilo que Deus tem para você, mas do outro lado você está olhando para trás, para aquilo que Sodoma oferecia para você, para aquela situação talvez de ter bons mananciais de água e um certo conforto, mas tem uma atratividade de Sodoma que quer te levar à destruição. E deixar você nessa situação é a situação pior, mas é a situação melhor para o diabo, é essa. É te deixar dividido. Mas é a gente entender que um reino dividido, ele não subsiste. Mas esse é o melhor estado que o diabo quer te deixar. Não é num estado nem de frio, nem de... é um estado de morno, de morbidez. De que ora você está bem, ora você está mal. Ora você está aqui, mas ora você abre concessão para as 5 horas da tarde você ir caminhar lá na praia. Qual o problema que tem, pastor? Eu não faço isso todas as vezes, mas de 5 horas da tarde eu vou lá dar uma caminhada lá na praia, porque eu também sou gente. Você começa a abrir concessões, você começa a abrir permissividades e acha que isso não tem problema, e acha que isso não vai te impactar, até mesmo porque existe hoje uma nova teologia dos desigrejados que você não precisa de igreja. A igreja sou eu, e eu me basto. Qualquer coisa, o YouTube está aí. E você começa a estar nessa situação, em uma situação de completa divisão na sua alma. E o diabo vai estar tentando te minar o tempo inteiro dessa vez. Então, mesmo que tenham pessoas segurando nas tuas mãos e que estejam até te carregando,
Mas, queridos, eu quero te dizer que isso não vai funcionar o tempo inteiro. Isso vai requerer de você uma posição. E a minha palavra hoje é que você tem que dar um basta nisso. Você não pode estar olhando para trás. Você não pode estar flertando com aquilo que te prende, com aquilo que te algema, com aquilo que te aprisiona, com aquilo que dá uma situação talvez de prazer em você, e que você acha e valoriza mais o momento de prazer do que o momento da presença. E eu quero te dizer que a escolha pela presença é a melhor escolha que você pode fazer. Então, você jamais vai conseguir experimentar o novo de Deus e o que Deus tem para você, se você permanecer olhando para trás. Como caminhar numa direção se o tempo inteiro você está olhando para trás? Não tem. Se desprenda. Tome uma decisão. Mesmo que você esteja aqui inteiro, coração inteiro. Permita-se integrar por inteiro, porque tem muita gente que está aqui, mas é uma estátua. Você está aqui dentro, mas você é uma estátua. Eita, pastor, isso é duro. É, meu irmão, mas eu não posso dizer diferente. Porque você está paralisado. Você não se expressa. Você não tem reação. Você está frio. Porque está flertando lá fora e aqui dentro e não consegue. Não se sente digno. Porque tem algo que te prende lá, Sodoma. E está aqui dividido, paralisado. Uma estátua se tornou um ícone da apostasia, que não reage. Mas eu quero dizer para você essa noite, hoje tudo isso pode mudar. Hoje tudo isso pode mudar. Se você tomar uma decisão hoje e não deixar virar 2025 debaixo dessa situação, porque uma pequena escolha pode trazer grandes consequências. Foi uma pequena escolha, uma escolha que talvez não alterasse nada, mas veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Aquela mulher se tornou uma estátua de sal, paralisada, fria. E às vezes essa é a situação. Pessoas sem expressão, pessoas que não queimam mais, pessoas que não têm compromisso, pessoas que são aquela torcidazinha, aquele pavio se apagando. E aí, a vida de Ló desaba. Ei, você está entendendo? A vida de Ló, depois da sua esposa se tornar uma estátua de sal, ele desaba. E sabe o que é que acontece? Gênesis 19, verso 30. Eu estou terminando. Jó sai da terra juntamente com as suas duas filhas. E a esposa de Jó se tornou uma estátua. E diz o texto: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou e com ele duas filhas. Saiu das campinas do Jordão para terminar numa caverna.
o que é que uma escolha errada pode trazer? Pode nos levar para as cavernas. E diz o texto, continuando: então, a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demo-lo a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, que ele chamou Moabe. É o pai dos moabitas até hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho, que ele chamou Ben-Ami, e é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Você está entendendo o que é que aconteceu? Aquele homem, diante daquele acontecimento, ele sai de um homem próspero para um homem bêbado. Um homem que num dia se embebedou, e pense numa cachaça desgraçada, ao ponto de a loucura da ausência de uma descendência traz a insanidade de uma filha a se deitar com o pai. Eu quero te dizer, a tua descendência, ela não vem de qualquer jeito. A tua descendência, ela vem com a bênção de Deus. Não podemos gerar descendência de qualquer jeito. Mas a insanidade da sua filha fez ela deitar-se com o pai. E veja o que é que uma embriaguez desmedida trouxe simplesmente o apagão de um homem que não conseguiu perceber que uma filha entrou para se deitar com ele, e que não consegue perceber a entrada e a saída da filha. E que isso acontece num dia e no outro dia novamente ele se afoga ao vinho e à embriaguez. Caiu o fundamento de Ló. E aí para pensar, porque quando nós lemos isso de forma fria, nós não conseguimos conceber o que é que acontece no incesto de um pai com uma filha. Você já imaginou que Ló se tornou de uma só vez pai e avô? Dá para imaginar isso? Você dá para imaginar um filho e alguém perguntando: quem é ele? Quem é esse homem para você? E o filho dizer: eu não sei se ele é pai ou se ele é meu avô, porque ele se tornou pai e avô.
Você tem como imaginar o que é que isso gerou dentro da emoção desses dois filhos que se tornaram posteriormente duas nações inimigas de Israel, que eram da mesma família, sim ou não? Primos, sobrinhos de Abraão, o pai de Israel, o patriarca. Mas diante de uma decisão tomada errada, duas gerações se tornaram dois povos que se tornaram inimigos de Israel. Como esses meninos cresceram debaixo de um relacionamento incestuoso, com uma confusão de papéis dentro da paternidade, numa perda total de referência. Meninos que cresceram de uma forma terrível e que, por fim, essas nações, Deuteronômio 23, verso 3, Deuteronômio, não é Gênesis, Deuteronômio 23, verso 3. Olha o que é que diz a palavra. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Houve uma maldição estabelecida até a 10ª geração, onde a extensão daquela família não pôde se incorporar à herança de Israel. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Pode continuar? Pode passar? Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Pode passar? Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Você sabe o que é que aconteceu com os moabitas e amonitas? Eles simplesmente deixaram de existir. Essa noite eu estou aqui para te dizer que Deus, Ele quer alinhar as promessas que Ele tem a teu respeito. Deus, Ele quer reacender, te fazer lembrar, te reafirmar naquilo que Ele já falou para você. Mas Ele quer que você simplesmente se apegue à integridade do que Ele já prometeu e do que Ele já falou. Não te desvias, nem para a direita, nem para a esquerda. Não olha para trás. Prossegue para aquilo que o Senhor tem a partir de agora. E saiba que decisões pequenas podem trazer grandes consequências. Aquilo que aparentemente possa não ser visível aos teus olhos, precisam ser submetidas diante do Senhor, para que as consequências, elas não sejam danosas, não sejam desastrosas diante de nós. Temos um ano que se inicia. Um novo portal chamado 2026 está para se abrir. E nós não entraremos de qualquer jeito. Nós entraremos no centro da vontade de Deus. Nós não negociaremos.
Nós não iremos flertar com Sodoma e com Gomorra. Vamos entrar na integridade daquilo que o Senhor tem para nós. Há um novo de Deus, há uma nova terra, há uma nova oportunidade, há um novo tempo que está para terminar e outro para começar, e você precisa estar apto, e você precisa estar completamente sincronizado com a vontade daquele que define todas as coisas e daquele que tem o melhor para nós, mesmo que seja em situações de desconforto, mesmo que seja em situações de talvez aparentes escassezes, mas eu quero te dizer, o Senhor continua no controle de todas as coisas, e Ele vai te levar a bom termo. Você vai ser exitoso em tudo, e não ignorando até as condições, porque mesmo que as condições sejam contrárias e adversas, mas a boa mão do Senhor está estendida sobre nós. A bênção do Senhor nos garante que mesmo em tempos de escassez, o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos fazer prosperar, porque a sua palavra é fiel e é digna de inteira aceitação, e quem prometeu é poderoso para cumprir. Vamos ficar de pé. Essa noite é noite de realinhamento. É noite de decisões. O Senhor não deseja que 2026 você continue sendo uma estátua, sem expressão, sem reação. Uma estátua é fria. Não há compromisso, não há entrega, não há rendição. Você não vai cochear sobre dois pensamentos. Você não vai ficar flertando. Você não vai ter uma vida espiritual de gangorra, ora em cima, ora embaixo. Você tem a oportunidade de estabelecer uma decisão. Saia das Campinas do Jordão e vá em direção a Canaã de Deus. Canaã, Zoar, não tem tanta água como tem lá nas Campinas. Mas o Senhor não quer você perto de Sodoma e Gomorra. O Senhor não quer você sendo contaminado e flertando com aquilo que divide a tua alma, que divide o teu coração. Toma uma decisão. Que seu coração seja inteiro ao Senhor. Não esteja dividido. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhe para mim. Quem pode concorrer com Deus? Mas quem tem concorrido com Deus na sua vida? Ele não cabe concorrência, porque Ele sempre foi o primeiro. Ele veio para ser o primeiro de tudo. Ele precisa ser também o primeiro na sua vida e permanecer. Não gera concorrência com o Senhor. Nada pode concorrer com o Senhor. Nada, nem ninguém. Ele é único. E Ele é o primeiro, o primogênito de todas as coisas.
Então hoje é o dia de recolocar Ele em primeiro lugar. É o dia de você decidir: eu não vou olhar mais para trás. Eu vou sair da minha paralisia. Eu vou sair desse status de frieza, de indiferença, de morbidez. E eu vou em direção ao fogo que precisa arder todos os dias e não pode se apagar. Se a tua torcida está fumegando hoje, vem para perto do altar, que é o lugar onde o fogo queima, para que você possa ser reaceso novamente. Se a tua lâmpada está te apagando, vem para perto da oliveira, que lá tem azeite para você queimar. Essa noite eu quero orar por você. Essa noite eu quero que você seja sincero com você. Seja sincero com você mesmo. Estamos terminando o ciclo de 2025. Vamos entrar no novo ciclo de 2026. Não vamos entrar de qualquer jeito, mas vamos entrar por inteiro. Vamos entrar sem reservas. Vamos entrar sem desculpas, sem justificativas. E vamos deixar as coisas que nos traumatizaram lá atrás. Te desprende dos traumas do passado. Te desprende das feridas do passado. Te desprende das frustrações que te prenderam. E sai da paralisia hoje. E rompe em Deus, assumindo um novo compromisso, renovando a tua aliança com Ele e decidindo que daqui para frente tudo vai ser diferente. Há um novo de Deus nascendo, há uma oportunidade se abrindo, e nós não podemos desperdiçar ela. Vamos sair do estático e vamos entrar em movimento. Vamos sair da inércia e vamos entrar na operosidade da nossa fé, rompendo o que precisa ser rompido, se desprendendo do que precisa ser desprendido. Decisão exige ruptura. Decisão está dizendo, é uma cisão, é um rompimento. E isso é o que Deus mais espera de você, que haja rompimento das coisas, e haja uma entrega irrestrita, sem reserva, de volta ao chamado. Ei, de volta ao teu chamado. De volta aquilo que Deus idealizou, planejou, escreveu ao teu respeito. Chega das desculpas e das justificativas. Chega dos choros, chega das murmurações, e deixa o Espírito Santo de Deus te ativar novamente. Não entra na embriaguez, não compromete a tua descendência. Ei, você é responsável pela sua descendência. Quando nós não velamos, quando nós não guardamos a nossa descendência, um desastre, um caos pode estar se levantando contra a nossa descendência. A responsabilidade dos nossos filhos, dos nossos netos, são nossas. É o que eu decido aqui, é o que eu decido hoje. Assim como Josué decide diante da assembleia, e Josué chega para o povo e diz: entramos na terra, possuímos a terra, mas agora uma decisão precisa ser tomada. E ele chega diante do povo, ele diz: eu não sei você,
eu não sei o que vocês querem, mas hoje eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. Então você, sacerdote do Senhor, você, cabeça de família, você, profeta da sua casa, tome uma decisão. Não entre na desistência e na embriaguez de Ló. Não comprometa a sua descendência. Eu estou falando aqui profeticamente. Hoje é o dia de decisões. Vamos adentrar 2026 sabendo o que nós precisamos fazer. E nós não vamos admitir que a nossa casa seja alvejada. Estaremos com a nossa família aqui. Estaremos juntamente com a nossa casa, cumprindo todo o propósito de Deus. Espírito Santo de Deus, essa noite nós nos levantamos, Senhor. Essa noite, ó Deus, eu quero, ó Deus, que o Senhor traga uma inquietação espiritual. Meu Deus, quebra agora tudo aquilo que prende, tudo aquilo que amarra, Deus, tudo aquilo que nos faz olhar para trás, tudo aquilo que nos atrai, tudo aquilo que tenta, Senhor Jesus, sabotar e sequestrar, ó Deus, o cumprimento da Tua promessa, dos Teus propósitos, Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, que todo o jugo seja quebrado essa noite. Quebra os jugos, Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus. Senhor Deus, nós podemos ter tido, ó Deus, decisões erradas. Sim. Podemos ter decidido erradamente, sim. Mas hoje nós decidimos que nós não iremos mais olhar para trás. Nós não iremos mais estar presos. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, venha agora nos fazer desprender. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente. Se junte aqui às pessoas que querem tomar uma decisão, que querem uma mudança de postura, um posicionamento diferente, que querem sair da paralisia, que querem sair, ó Deus, da indiferença. Vem aqui à frente, e tome uma decisão essa noite. Há um portal, há um novo de Deus que está por se abrir, e você hoje, movido pelaquilo que o Espírito Santo de Deus falou com você. Espírito Santo, vem aqui, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor Deus, tira os despreendimentos aqui, ó Deus, essa noite, Senhor. Venha, Espírito Santo. Traga as pessoas, ó Deus, que estão ainda se sentindo presas, que estão se sentindo, Senhor Deus, impedidas de tomar uma decisão. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu oro, Senhor, para que haja desprendimento, Senhor. Eu oro para que haja força de decisão. Eu oro para que haja força de rompimento. Vem, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, vem, Senhor, com teu braço forte, com a tua mão poderosa, Senhor Jesus, muda o quadro, muda o quadro, muda a realidade, Senhor Jesus, muda no coração, muda de dentro para fora, muda de dentro para fora, muda de dentro para fora, Senhor, muda a realidade, muda a estrutura, muda o ambiente, Senhor Deus, toca nos lares, nas casas, nas famílias. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem, vem, Espírito Santo, e começa algo novo, reacende a torcida que fumega, restaura a cana quebrada, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, traz fogo novamente no coração. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. Vai tocando em pessoas que não vieram aqui. Vem, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.